Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos diretamente do 4º Congresso Brasileiro de Processo Civil e 11º Congresso de Processo Civil de Florianópolis. Meu nome é Edgar Galiletti, sou o coordenador adjunto das comissões e vou acompanhá-los neste episódio. Nós estamos gravando diretamente aqui do Congresso, com o objetivo de convidar alguns dos palestrantes, algumas das grandes autoridades que estão hoje palestrando aqui no nosso Congresso, para trazer um pouco de conhecimento, enfim, falar um pouquinho com os nossos ouvintes, com os nossos espectadores, sobre os temas de suas palestras, para que aqueles que não puderam estar aqui presentes possam também ter acesso a essa informação. Quem está conosco agora é o professor Beclaut Oliveira da Silva, ele é de Alagoas, e o tema da palestra dele foi sobre demandas repetitivas e o difícil diálogo com acesso à justiça. Professor Beclaut, seja muito bem-vindo, tem a palavra aí para as suas considerações iniciais. Muitíssimo obrigado, Edgar, pelo convite. Para mim é uma alegria enorme, não é a primeira vez que eu estou contigo no podcast, e é muito bom dialogar contigo, porque aqui, além de ser uma conversa bem leve, bem descontraída, a gente consegue refletir sobre muitos assuntos, sobre a temática, um tema como esse, que é a dinâmica das chamadas demandas repetitivas. Antes da gente começar propriamente a nossa discussão aqui, Beclaut, como é que você está vendo, enfim, o Congresso, né? Agora já estamos no final do segundo dia, quais são suas impressões e o que lhe chamou a atenção? Não, vamos conversar, né? O Pedro Miranda é um gênio, né? É um gênio, um empreendedor fantástico, professor muito querido, né? E ele consegue congregar todos os sotaques do Brasil. Deixar bem claro isso, né? Todo mundo que estuda processo no Brasil, isso desde lá do norte, eu que venho do Nordeste, o Centro-Oeste, o Sudeste, o Sul, tudo representado aqui numa grande família. E, na realidade, acaba sendo um grande encontro. Há uma curiosidade com relação ao pessoal de processo, que o pessoal do processo, eles são muito agregadores, né? As pessoas dizem, processo gosta de litígio. Não, os processualistas, eles resolvem litígios. Então, parece que é inerente à característica do processualista esse tom agregador, né? Então, assim, é muito feliz estar por aqui. O evento está contando com mais de 2.800 pessoas, né? A única parte ruim que eu coloco é que a gente não consegue assistir a quantidade de palestras que tem simultaneamente. Então, passei por várias salas, escutei teses fantásticas, né? E não é um evento com palestras iniciais, são palestras, são teses. Né, são teses defendidas, trabalho extremamente bem colocado, bem costurado, tá? E abordou, nesses 10 anos de CPC, uma variabilidade muito grande de temáticas. Eu estou assim, adorando o Congresso, tá? E é a segunda vez consecutiva que eu venho, a outra vez foi online, né? E vejo que o evento está sendo sempre um sucesso absoluto. Que bom. E só para que o nosso ouvinte entenda, né? E nós temos assim várias salas, né, com palestras simultaneamente. Uhum. Então, às 9 da manhã tinha 5 palestras acontecendo simultaneamente. E assim sucessivamente até o final do dia. E sem almoço, né? E sem almoço. E sem almoço. Então, foi direto. Então, foi um negócio incrível. Muita gente querendo discutir processo, né, professor? Muito, porque na realidade o processo, eu costumo dizer, eu vou usar aqui uma expressão de um conterrâneo, chamado Pons de Miranda, né, que é um dos grandes juristas que o Brasil já produziu, que ele, no prólogo do comentários ao CPC dele, né, 17 volumes, ele diz o seguinte, que o direito mais rente à realidade é o processo. E se você quiser conhecer uma sociedade, olhe o processo. Quão mais for avançado o processo, quão mais civilizada é aquela sociedade. Né? Então o processo tem essa dimensão, né, tão magnânima que faz com que a gente possa ser tão entusiasta com relação a ela. Que bom. E o professor também preside uma associação, né? Perfeito, eu sou presidente da Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo. A gente congrega, né, a ideia, né, originária. Foi quando eu conheci o Pedro Miranda e o Lamy.
em 2008 houve um evento na USP, dos jovens processualistas, ou seja, eu não tinha cabelo grisalho ainda, entendeu? Na verdade, a galera estava tudo nova, de 2008 para cá, né? Até alguns anos. Então, o que aconteceu? Nesse evento, se discutia, veja que legal, se era necessário ou não um novo CPC. Né? E na época a gente entendia que não, a gente precisava era ajustar o anterior, né? Continuar. E desse encontro surgiu a ideia de haver reuniões regionais. Cada região ia se reunir anualmente, tá? Para fomentar esse encontro e se conhecer, porque não se conhecia, né? E dessas reuniões a gente não conseguiu reunir o Nordeste. Então a gente conseguiu reunir o Norte e o Nordeste. E dessa reunião primeira, lá em 2009, ela foi pequena, porque era ainda meio que presencial, não tinha a rede. Em 2010, né, o encontro lá em Fortaleza, e foi primeiro em Salvador, depois em Fortaleza. Em 2011 a gente decidiu criar a associação. O nosso primeiro presidente foi o Fred Didier, né? Que ainda é membro? Que ainda é membro. É membro do conselho, o Fred. Depois o Leonardo Carneiro da Cunha, que também é membro. Depois teve o nosso querido amigo Pedro Henrique Nogueira, também membro. Depois o professor Adonias, da Bahia, hoje desembargador, advogado pelo Quinto. E agora sou eu, né? Até o ano que vem a gente tem essa missão, que é uma missão honrosa, porque a gente conseguiu, né, descobrir inúmeros amigos espalhados pelo Brasil, né? Pessoas que estavam em São Paulo, que estavam em Santa Catarina, inclusive. Temos o Bruno, né? O Bruno é fundador. Sócio fundador. Sócio fundador. O Bruno está com a gente desde 2009, juntos lá. E Bruno é um dos grandes nomes, veio para cá, para Santa Catarina, e a gente tem essa ideia, né, de fomentar a discussão, fomentar o processo, tá? E a gente tem um tom muito agregador, e a gente tem se descobrindo mesmo, né, como processualistas, né, e mostrando para o Brasil todo que, na verdade, cada região tem a sua contribuição a dar, tá? E eu acho que esse tom acabou... E aí encontra Pedro, esse gênio do processo do empreendedorismo, e acaba congregando essa galera todinha no Brasil inteiro. Então, assim, é um negócio fantástico. Hoje eu encontrei várias pessoas aqui que eu não via já há algum tempo, porque a própria trabalho, né, acaba nos afastando, mas o processo acaba tendo esse elo, né? Esse elo maravilhoso de encontros. Aí eu estou como presidente da Associação Norte-Nordeste do Fluxo de Processo, né? Todos são convidados para participar, nossos eventos são abertos, né? E a ideia da gente é sempre estar fomentando essa pluralidade, né? E é engraçado isso, né? A percepção de vários Nordestes e de vários nortes, né? A gente consegue perceber que essa diversidade, essa unidade só é possível porque a gente percebe e entende a diversidade. É bem legal essa experiência nossa da NEP. Eu tenho que dar um testemunho que quando eu conheci a NEP foi através do Bruno. Uhum. Né? O Bruno me apresentou para o professor, e a gente já gravou um episódio, né, de um podcast, que foi muito legal. E eu tenho sempre me socorrido, né, quando a gente precisa de um tema específico, né, eu faço contato com o Bruno indica alguém da NEP. Então, quer dizer, é uma diversidade muito grande de professores lá também, tratando sobre vários assuntos, enfim, pois sempre relacionados ao processo. Né, que é bem interessante. É interessante porque tem um pessoal que trabalha com processo de economia, tem um processo de filosofia, é uma diversidade muito grande. E é engraçado, depois da ANEP, depois que a gente se organizou, a quantidade de pessoas se especializando com mestrado, doutorado na área de processo cresceu muito, né? Tanto, e mais que eu acho bonito, né? Entre as mulheres, que na minha época, processo é uma coisa era muito localizada para homens, é uma coisa muito engraçada isso. Direito de família, você tinha mais mulheres, mas o direito processual você tinha poucas professoras, apesar de termos a Ada, que sempre foi a referência, e a professora Tereza. Né? Mas assim, era um campo muito mais masculino, e agora não. Aí tem várias. A nossa primeira titular em processo, uma das primeiras no Brasil, titular do processo, Rosalina, ela é da Universidade Federal do Pará.
foi até orientadora do professor Henrique Mouto, nosso amigo Henrique Mouto. Henrique Mouto, que esteve aqui agora há pouco. Legal. Vamos lá então, professor, vamos falar um pouquinho sobre o tema da sua palestra hoje, que demandas repetitivas e o difícil diálogo com acesso à justiça. Eu acho que cada uma dessas partes aqui do título dá uma tese de doutorado, né? Dá, e assim, dá e angustiante, sabe? Eu, quando pensei esse tema, pensei justamente em trazer um contraponto com relação a alguns mitos que a gente tem com relação ao processo, né? Eu começo a minha fala dizendo, olha, existe no Brasil um mito de que as pessoas no Brasil gostam de litigar, né? E eu digo que é um mito porque a gente precisa... O mito é bom porque quando o mito ele sobrevive das sombras, né? Ele não suporta a luz. Quando a luz aparece, o mito se explica, né? E vira folclore, né? E espero que vire folclore, inclusive, esse mito, né? Porque, veja que interessante, quando você pega o Justiça em Números, eu peguei agora em março desse ano, eu olhei os autores, né? Os autores, e aí vi que os autores, eles eram o poder público, né? E os grandes conglomerados, né? Econômicos, né? Os maiores litigantes. Bancos, seguradoras, ou seja, isso no polo ativo, como autor. Quando você olha para o polo passivo, aí você encontra exatamente os mesmos litigantes. Então, a população, quem está litigando não é a população brasileira. Se no polo ativo eu tenho uma categoria de litigantes, no polo passivo também eu tenho, então a população brasileira não está entrando bem nessa história. Tá? E as pessoas não litigam porque elas gostam. Ninguém gosta de ir para o judiciário, ninguém gosta do político. Elas vão porque elas precisam, e a maioria não vai. Essa é uma realidade, a maioria não vai, né? Mas a gente tem uma grande gama de demandas no judiciário, né? E gama de demandas que elas são colocadas como repetitivas, né? E aí entra um problema, por quê, né? O que é que está acontecendo com isso? E aí eu faço eu gosto de usar alguns símbolos, e um dos símbolos que eu acho legal no judiciário é a imagem cristalizada da justiça. Que é uma mulher pacata, né? Ela é austera, mas ela não é uma pessoa aguerrida, uma pessoa prudente, sentada ou em pé, mas sempre num tom não agressivo. Ela tem uma espada, mas a espada não está armada, uma espada em repouso. Ela tem uma balança equilibrada, com o fiel dela lá equilibrado, tá? E uma venda nos olhos, né, ao ponto de a gente ter aquela clássica afirmação da justiça é cega, né? Mas antes ela não era assim, né? Antes a justiça ela se apresentava, né, de que na Grécia, na própria em Roma também, ela se apresenta como uma mulher aguerrida, altiva, tá? Guerreira. Ela usa a espada, ela está usando a espada não é um mero adorno, ela está usando espada mesmo, entendeu? E ela briga contra a injustiça. Ela é uma guerreira, né? Mas com o passar do tempo, você vai mudando essa imagem dela, os romanos vão alterando essa imagem e chegamos à atual imagem que nós temos, né? E essa ideia primeiro, da justiça cega, né? Que aí é o ponto que eu queria colocar. A justiça é cega, né? Na verdade, a justiça não é cega. Ninguém bota uma venda em quem é cego. É um sem sentido, né? Não faz sentido, né? E ela usa uma venda, então eu já imagino que ela usa uma venda como uma indumentária, é uma vestimenta dela. É um simbolismo. É um simbolismo, né? Ela usa a venda, tá? E ela não está forçada, porque ela tem uma espada na mão, ela pode cortar, né? Ela não está com as mãos amarradas, então ela está usando, ela utiliza aquilo como uma indumentária. E é legal porque ela usa a venda para fechar os olhos. E por que fechar os olhos? E aí é mais uma elucubração minha, né? Porque a visão, ela é um sentido extremamente interessante, porque a gente só consegue ver o que está na frente, né? A gente não consegue ver o que está atrás. Toda vez que eu olho, né, mesmo quando eu olho para o espelho, eu vejo o espelho, né? Então eu não consigo ver. E aí entra um ponto interessante. Ela usa a venda porque ela prioriza um outro sentido, que é a escuta. Tanto é que a gente tem como nosso grande
princípio do processo é o princípio do contraditório, né, que é a chamada bilateralidade de audiência, né? Ou seja, bi2, lateral lado, audiência de audição. Os dois lados devem ser escutados, ouvidos. Então a justiça escuta, e a escuta é interessante, porque a escuta diferentemente da audição, da visão, né? A visão é você ver o que está na frente. A escuta é esférica, eu escuto de onde vier o som. Né? Então há um ponto interessante. E aí é que está o interessante. Por que ela escuta? Porque ela está ali como alguém que vai escutar a fala das partes, do autor e do réu. Tá? E a ideia do acesso à justiça, ela acaba sendo um acesso dessa maneira, ou seja, um acesso através da escuta. A justiça, ela escuta e ela vai dar a resposta, ela não está com a boca fechada. Né? Ela vai dar a resposta. Então, claro, ela vai ouvir um, vai ouvir o outro, vai ouvir toda a produção de prova e aí vai fazer o seu juízo. Tá? Essas pessoas que buscam a justiça, né, elas vão buscar a justiça, e aí vou usar a metáfora das portas, né? Ela vai buscar uma porta, e a porta não pode ser uma arapuca, né? Ou uma armadilha, né? Que você entra e fica lá preso, né? Tem que ser uma porta que te possibilite a sua entrada e a sua saída, tá? E a saída com resultado, tá? Então, esse quadro da gente do acesso à justiça, tá? É um quadro que, para mim, é bem claro com relação a isso, com a ideia de que a todos como garantia constitucional que todos têm o direito, né, de ter acesso a essa justiça que vai te escutar e vai dar uma resposta. Tá? Então, esse é um ponto. As demandas repetitivas, nesse contexto, ela acaba sendo uma atuação orquestrada. Em que aspecto orquestrada? Porque nós temos grupos organizados, tá? Porque o que vai acontecer com a demanda repetitiva? Eu tenho, na realidade, uma infinidade de pessoas, tá? Que são lesionadas, geralmente por um ou outro agente, com uma ou outra causa. Qual é a causa? A causa é um dano com relação a ambiental, por exemplo, causado por um conglomerado, tá? Um grupo de servidores que não teve algum tipo de benefício cortado de forma indevida, tá? Então a gente percebe que ou a gente pegar, por exemplo, no previdenciário, um grupo de pessoas que são lesionadas por conta da atuação do poder público que nega benefícios, que a gente vê que são errados porque vai para a justiça e a maioria é revertido. Então você começa a perceber que as demandas repetitivas, ela tem normalmente, claro, pode ter exceção, mas normalmente, tá, um causador ou causadores que não são uma multidão, mas ela tem impacto, ou seja, é um outro agente que tem um poder capaz de gerar sofrimento em uma gama enorme de pessoas. Tá? E essas pessoas, não todas, elas buscam reparação. Né? E leva ao judiciário. Né? É uma delas. Tem outras portas, mas vamos colocar o judiciário como uma delas. Né? E aí entra a armadilha, porque antes da chamada dos institutos como recurso repetitivo do STF, no STJ, o IRDR, tá? Antes disso, antes de ter o chamado procedimento de resolução de demanda repetitiva, há a demanda repetitiva. Ou seja, há, na realidade, a lesão repetitiva. A lesão que ela é orquestrada. Não é algo, a gente diz, não é algo acidental, né? Não é um tsunami, né? Não é um tsunami, na verdade é um fenômeno real, causado por sujeitos em determinada situação. Tem uma enchente, realmente tem uma enchente, tá? E você vai ter várias demandas, mas não entra nesse contexto de demanda repetitiva, nesse contexto que eu estou falando aqui, mas sim de atos praticados por alguns agentes. E aí entra o ponto. Tá? Quando você tenta resolver essas demandas repetitivas, tá? Os institutos, eles começam a criar um não acesso, porque eu começo a escolher, tá, dentro daquelas demandas, uma ou outra, né, geralmente 2, 3 eu escolho, tá, para analisar não o caso, mas analisar a questão, mas também analiso o caso, mas eu também analiso a questão, mas o ponto central para a maioria. E essa decisão que vai delimitar
a questão, que a gente vai chamar de, que a lei vai chamar de tema, a própria se vai chamar de tema, tá? Ela vai ter uma função interessante, que barrar, sobrestar todos os feitos no Brasil, se for no caso dos tribunais superiores. E aí veja que legal, né? De repente, todas aquelas pessoas, todas as pessoas são silenciadas. Então é um cálice, né? Aqui eu usar aquela canção clássica do Milton Nascimento, do Chico Buarque, né? Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, né? Cálice, né? Porque um cálice você cala, tá? Claro, com a promessa de que vai te dar uma resposta eficiente e uniforme, tá? Mas só que essa promessa que é dada, ela te dá uma parada, tá? E uma parada em várias etapas. Por exemplo, eu posso estar no início da ação, depois eu vou dar um exemplo aqui, eu posso estar no início da demanda, ou eu posso estar, por exemplo, no Tribunal Superior e o seu processo tem sobrestado, fica lá parado aguardando o julgamento, né? E aí entra um problema, né? Então, a justiça ela vai fechar os ouvidos para essas vozes e, claro, vai escolher um ou outro para fazer isso. Tá? Com o outro fazer isso, quem é o causador do dano, ele tem um foco direcionado, tá, para aquelas 2 demandas, ou 3 demandas que estão sobrestadas, tá? E ele vai direcionar todo o seu esforço, tá, para conseguir lograr êxito, tá? Porque logrando êxito naquelas 2 demandas, ele vai conseguir replicar aquele sucesso nas demais. Claro, mas pode perder? Pode. Tá? E aí, claro, vai replicar também do mesmo jeito. Tá? Mas, veja, uma coisa é você se defender de milhares de demandas, outra coisa é me concentrar em 2. Então, aquela desvantagem numérica, tá? Eu acabo economizando com isso, porque só 2, se eu ganhar, eu ganho todas, e se eu perder, eu perco todas, mas também eu não tenho um desgaste de estar replicando. Ou seja, a casa sempre ganha. Num ou no outro, a casa sempre ganha. Tá? E isso é um problema danado, porque você tem um silenciamento dessas partes. Tá? Eu vou pegar aqui um exemplo, do direito previdenciário. O direito previdenciário, no caso de auxílio-doença, por exemplo, tem acontecido uma sistemática negativa de benefícios. Tá? As pessoas procuram a justiça, tá? A lei foi alterada, um procedimento bem interessante, que você, quando entra com ação nesse aspecto, né, questão referente alegando problema com relação à saúde, que é que está dizendo a lei agora, a lei previdenciária. Você entra com ação, ato contínuo, a parte é chamada a fazer uma perícia médica, né? Se a perícia médica disser que ela realmente está incapacitada, o INSS é citado, tá? Para audiência de conciliação, tá? E normalmente ele concilia com deságio. Sempre tem uma proposta. A proposta, né? E aí entra a maldade. Por quê? Porque se aquela pessoa tivesse se dado o direito dela, ela ia receber 100%. E no tempo que ela pediu. Como ela entrou na justiça, tem todo o trâmite da justiça, o trâmite da perícia, tá? Ela vai conseguir depois. Tá? E aí entra, e eu gosto de utilizar porque é engraçado, queridos e queridas que estão aqui nos escutando. A literatura, ela nos dá, muitas vezes, uma percepção de mundo que, às vezes, o nosso livro de doutrina não dá. Tá? E aí eu vou usar aqui eu gosto de usar essa obra, que é uma obra de Hermann Hesse, chamado Siddhartha. O Siddhartha é um romance de Hermann Hesse, o Nobel da Literatura, inclusive, ele, que retrata a figura de um Siddhartha, que é um príncipe hindu, mas não é o Buda, tá? Não é o Buda, né? O Siddhartha Gautama. Ele conhece Siddhartha Gautama, tá? Ele é um príncipe, mas ele faz um caminho parecido com o de Buda. Ele tenta se conhecer, e para se conhecer, ele começa a jejuar bastante, passava dias, semanas sem comer, meditando. Depois encontrou Buda e viu Buda gordinho, mais rechonchudo, né?
e resolve viver também como Buda, mas não deu certo. E aí ele resolve, um belo dia, deixar tudo e viver a vida. Viver os prazeres mundanos, tá? E recobrar a sua riqueza. E procura um comerciante para poder conseguir trabalho, né? Aí ele disse, maltrapilho, magro, né? Diz, o que é que você tem a me oferecer? Você é maltrapilho, magro. Aí ele me disse, eu tenho 3 coisas. Eu sei pensar, eu sei esperar e eu controlo a fome. A fome para mim eu tô acostumado a jejuar, eu controlo a fome. Aí disse, mas 3 características para mim inútil. Né? Ele disse, Aí, mas você sabe ler? Sei ler. Aí ele disse, me traz um contrato? Trouxe um contrato, ele leu, interpretou, disse, tá certo. Disse, mas quais são, além disso, qual é a vantagem que tem? Aí ele disse, a vantagem de pensar é que eu consigo compreender a realidade do meu entorno, não só o imediato. A vantagem de saber esperar é que eu tenho todo o tempo do mundo. E a vantagem de poder controlar a minha fome é porque eu não vou suportar, aceitar, melhor dizendo, qualquer proposta que você me der. O Siddhartha é senhor do tempo, né? Ele disse, olha, eu sei pensar, sei jejuar e sei esperar. Então, aí ele olha para ele e diz, tem razão. Aí contrata ele não vou contar o resto do livro, mas o que é legal na história é perceber que Siddhartha ele está em condição de negociar, porque ele não está premido pelas necessidades. Mas quando você está premido pela necessidade, o acordo é uma corda. Tá? Não é bom no caso da pessoa que está com questão previdenciária, debilitado, precisando do sustento, né? E você chega com um acordo, ou seja, você está vencendo na miséria, né? Então, como os nossos, as pessoas, a grande maioria, não é Siddhartha, ou seja, não é hipersuficiente ao ponto de dizer, pode deixar com fome que eu vou aguentar, tá? Mas eu não vou aceitar o seu acordo. Então, quando você faz isso, você começa a perceber que na relação de hipersuficiência e hipossuficiência, tá? Os acordos são complicados, né? E aí entra nesse debate, porque eu estou diante aí de demanda repetitiva. Eu estou tendo diante, claro, né, de uma forma orquestrada, não seria classicamente uma repetitiva do STJ, que está lidando com direito, ou do STF também, mas eu estou aí repetitivo. Não é só isso. As demandas repetitivas, ela tem esse condão. Por quê? Eu tenho uma causa pré-estabelecida, uma causa econômica, né? Econômica mesmo, ou seja, o Estado está querendo economizar. E pessoas debilitadas, elas tendem a aceitar qualquer acordo ou também morrer. Porque isso é parte da condição humana. Então percebe-se que há uma orquestração nisso. Tá? Mas voltando à nossa demanda repetitiva enquanto recurso repetitivo, tá? Eu tenho um outro problema, que é o problema da solução que é dada. Porque quando a solução é dada, no caso fixada a tese, tá? Primeiro com relação ao tema, a minha única saída é eu não me enquadro, ou seja, a figura da distinção. Ó, tira meu processo daí, porque ele não se enquadra no tema. É o argumento possível para dizer, olha, eu quero continuar com a demanda porque o meu caso é diferente. Mas se o caso for igual, ele permanece lá sobre o Estado aguardando. Esse é um ponto. Segundo ponto, sai a tese. Quando sai a tese, os tribunais, eles não questionam, no caso. Tribunais segundo grau, outro grau, inferiores. Ele vai simplesmente cumprir. Vai cumprir a decisão. Tá? E aí entra algo curioso, tá? Porque é desesperador por quem é parte, porque a parte se ganhou, maravilha, mas se perdeu, tá? Ela não tem para onde ir. A não ser que haja uma superação, uma distinção, ela está condenada àquele veredito de que ela não teve oportunidade de falar. Porque a fala ficou
restrita a 2 ou 3 processos que foram tomados como piloto. Tá? Claro, isso não é deficiência, e é eficiente, tá? Mas a eficiência ela acaba gerando uma dificuldade na fala, e aí vem um ponto crucial, né? Não da parte, mas também do julgador. O julgador, ele perde também a fala. O primeiro grau, o segundo grau, que simplesmente que vai ter que aplicar aquilo ali, ele não fala, ele apenas aponta para o precedente. Não é a decisão dele, é assim, ele apenas... Eu decido assim porque o precedente diz que é assim. É assim. Tá? E aí, de cega, a justiça passa a ser muda. Ou seja, de venda a mordaça. Tá? Ou seja, se eu hoje fosse representar essa justiça aplicadora de repetitivos, tá? Eu colocaria ela não mais como uma deusa que está com a venda nos olhos, mas com a mordaça na boca. Porque ela e também com um tapão nos ouvidos, né? Porque ela não escuta, tá? E ela não fala. Ela apenas diz, olha, a solução é essa, tá? E veja que loucura, né? Você diz, mas tudo bem, está sobrestado o processo, certo? O tribunal julgou, pegar um caso muito legal, que o tribunal, o STF julgou a matéria, no caso foi um ADIM, houve sobrestamento, disse que havia um ilícito praticado pela Caixa Federal, no caso do FGTS, tá? Mas a solução não foi ganhei. E eu vou pegar o exemplo que eu entrei com a ação. Entrei com a ação para correção do FGTS. Tá? E o que aconteceu? De início, como todo mundo no Brasil, o processo ficou sobrestado. Sobrestou tudo. Tá? A Caixa Econômica Federal, que era o réu na demanda, nem foi, que é o gestor do FGTS, nem foi citada. Foi parado no nascedouro, aguardando a decisão do Supremo. O Supremo decide. Diz, realmente, a correção que está sendo aplicada às contas do FGTS estão erradas. Ou seja, existe um ilícito praticado pelo poder público, no caso, a União, através da Caixa, há um ilícito praticado por ela. Está errado. Tá? Mas a sentença foi de improcedência. Ora, se o réu está errado, implica dizer que eu ganhei. Tá? Só que, nesse julgado, houve uma modulação estabelecendo que a nova forma de correção era a partir de agora. Tá? A partir de agora. Isso implicou que todo mundo que entrou com a ação, tá? Foram recebidos com contentem-se. A partir de agora, o seu saldo de FGTS vai ser corrigido de forma diferente. Mas, para trás, vocês perderam. E aí, claro, saiu a sentença de improcedência, tá? Sem que nem a Caixa tenha sido citado, procedência mesmo, tá? E foi determinado o trânsito julgado e arquivamento. Tá? Então, percebe-se que é de um cálice tão grande. Tá? De aí entra a questão, as demandas repetitivas, tá? Ela virou uma maneira de o Poder Judiciário, no caso os recursos repetitivos, o Poder Judiciário livrar-se de um número enorme de demandas, isso é um ponto, isso do ponto de vista estrutural para o Judiciário importa, tá? Mas também, e isso não é muito bem colocado, ou a gente não vê muito se falar, ele é uma técnica extremamente útil para os chamados grandes litigantes. Porque, ao invés de ter demandas pulverizadas, eles vão ter demandas concentradas em um órgão, geralmente um tribunal, tá certo? Com poucas demandas em que ele pode municiar com toda a sua força argumentativa e também econômica. Veja a decisão com relação ao FGTS, entra o fator financeiro econômico pesado, né? E concentra-se de tal maneira, tá? Com o argumento de que eu tenho os números altíssimos de processo,
tá? A perspectiva de que aquilo vai gerar um problema, tá? No ecossistema das contas públicas ou até numa atividade empresarial, tá? E isso implica um cerceamento do acesso. Tá? Então, quando a gente pensa que está diante de uma construção, a gente está vendo uma ruína na realidade. Tá? Então, eu sei que existem as outras perspectivas do acesso à justiça, que quando você tem repetitivos, você facilita que o judiciário tenha mais olhares mais específicos sobre demandas que não estejam nesse grau, tá, de repetitividade. Tá? Mas a gente não tem visto dizer que o judiciário está mais ágil, mais eficiente, mais depois das demandas depois dos recordes repetitivos. Essa notícia não chegou. Tá? Na realidade, eu criei um mecanismo, do ponto de vista dos grandes litigantes, importantíssimo para que eles possam fazer com que eles consigam, de forma muito mais elaborada, em tribunais específicos, tá, um sucesso, tá? Porque mesmo quando eles perdem, eles acabam equalizando e ganhando isso com relação ao todo, ou seja, não estaria se defendendo em todas as regiões do país, em todos os estados do país. Eles pontuam no Tribunal Superior, fica em Brasília, você consegue concentrar sua força. Tá? Então, assim, esse olhar mesmo do acesso à justiça e essa discussão, né, é que há um diálogo complicado, tá? Com a grande massa dos lesionados, tá? Frente ao judiciário. Mas como é que poderia resolver esse problema? Né? A gente precisaria reconstruir muitas pontes, porque na realidade o judiciário assumiu uma situação de não posso, eu não tenho pernas, braços para isso, tá? E aí a gente acabou ficando refém desses grandes grupos, né? E a gente tem um problema sério, tá, de acesso. Tá? Inclusive com aquela história que eu volto a colocar, né, de que o brasileiro adora litigar, que ele gosta de litigar, ou seja, o problema está no lesado, ou seja, a vítima é que acaba levando a culpa por ter sido vítima. Né? É algo assim curioso, inclusive. Tá? E é mais curioso porque a gente não tem visto de forma muito contundente esse debate. Tá? Esse debate não tem sido colocado, pelo menos eu não tenho visto. Né? Eu tenho levantado essas questões e mostrando, olha, a gente precisa dar uma olhada e enquanto academia, enquanto estudiosos do processo, tá? Mostrar o outro lado. Tem um lado da velocidade, pô, numa canetada só, decisão do Supremo acabou com milhões de ações, né? Beleza. Do ponto de vista da eficiência, é ótimo. Eficiência para o judiciário. Só que o judiciário, tem que sempre lembrar, o judiciário ele presta um serviço para a coletividade. Tá? A sua eficiência deveria ser a satisfação das pessoas que procuram. Né? Porque as pessoas procuram porque precisam. O judiciário é como se fosse um hospital. Né? Você está buscando uma cura. Tá? E a solução tem sido soluções complicadas. E aí, por isso que eu faço essa crítica, né? Eu tenho feito em alguns locais, olha, a gente tem que lembrar que o processo é um lugar de fala, tá? Nos repetitivos é um lugar de cala, né? Não é fala, mas cala. E esse calar-se tem sido algo ruim para o próprio judiciário, que está se distanciando, tá, dos seus objetivos, que é prestar uma justiça que seja capaz de satisfazer, tá, e de inibir esse tipo de prática, porque, veja que legal, isso daí é economicamente vantajoso para esses grandes conglomerados. Primeiro, a maioria não vai entrar com ação. Então, vai entrar com ação um ou outro. Né? Em segundo lugar, quem entra, ele acaba sendo vítima não, acaba podendo ser vítima de uma solução massificada, tá? Tratando com base em um ponto de partida, né? Ponto de partida, mas que ela generaliza e coloca no mesmo balaio muitas vezes situações que não são necessariamente iguais, né? Esse é um problema que a gente coloca. Então, assim, esse debate que eu levantei foi basicamente assim, os pontos da discussão da minha exposição, tá? E da perplexidade que isso tem causado. Né? Quando a gente ouve
esse outro olhar, né, desses números, a gente começa a ficar preocupado. Um judiciário que está preocupado com números, né, e não procurar saber por que temos esse número. Isso é uma discussão, né, professor? E eu fiquei aqui ouvindo a sua fala, assim, não quis lhe interromper, porque que realmente, assim, a sua linha de raciocínio estava muito bem estruturada. E a única questão, assim, eu acho que esse problema de repetitivos começou lá com a emenda 45, enfim, que modificou a estrutura da forma como a gente pensa o judiciário, né? Uhum. Tanto que não se falava mais em acesso ao judiciário, e assim acesso ao sistema de justiça, né? Que é outra coisa, né? É outra coisa. Né? Então, e veja aí a proliferação de procedimentos que hoje são pode ser feito nos cartórios, né? Isso. Ou seja, e é outra questão, ou seja, o judiciário delegando atribuições, o judiciário não, né? O Estado, né? Delegando atribuições que são deles enquanto poder, no caso um poder específico do judiciário, mas os cartórios, eles são ligados, não, os cartórios têm uma fiscalização, mas eles são privados, né? Eles são entidades privadas, né? PROCON, que é um órgão governamental. O artigo 3º, parágrafo 3º do CPC, ele tem uma redação que ela é muito sofisticada, né? Muito elogiada. Eu já não elogio, mas é muito elogiada, tá? Eu elogio a sofisticação, tá? Eu não gosto da consequência dele, tá? De uma das consequências, porque ele coloca dever, tá? Do magistrado, do Ministério Público, incentivar, né, as soluções consensuais, tá? E aí entra um problema. Se é um dever de incentivar e ele não incentiva, se é um dever do advogado incentivar e ele não incentiva, tá? Ele está cometendo um ato ilícito, tá? Para me desincumbir desse ônus, eu tenho que provar que eu incentivei e fui mal sucedido. Com isso, tem se proliferado, tem aparecido decisões, tá, em que quando você entra com ação por mero inadimplemento e não ficou provado que você se desencumpriu desse dever, alguns magistrados estão começando a mandar que o sujeito prove que se desencumpriu, né, sob pena de extinção do processo por ausência de agir. Então começa. Veja que loucura. Antigamente não. Olha, o prazo foi dia X, você não pagou, no outro dia a ação. Não, mas a gente tem que buscar uma solução consensual, mas por quê? Tá? Aí o código vai no artigo 3º que fala você colocou muito bem, do acesso não ao Poder Judiciário, né, mas acesso ao sistema, né? Ao sistema. Aí você coloca dentro do sistema um dever. Tá? Veja que a redação ela é muito sofisticada. Tá? Porque se é um dever, eu tenho um débito. Se eu tenho um débito, eu não cumpro, eu tenho um cometendo ilícito. Tá? Então, é um dispositivo que ele nasce com o intuito, né? E claro, ele há um intuito de incentivar que as pessoas busquem uma solução consensual do conflito, ótimo, tá? Mas ao mesmo tempo ele tem essa cara, tá? E a gente tem discussões hoje com relação, várias discussões com relação ao previdenciário, como é que eu vou entrar, algumas discussões sobre direitos de agir. Há pouco o Supremo chegou com relação à fazenda pública, chegou e disse que uma execução fiscal de um processo aqui de Santa Catarina, R$538, uma execução fiscal, falou que ele não tomou providência, não fez protesto, criou várias condições e estabeleceu que havia ausência de interesse de agir, tá? Extinguiu a execução. Essa decisão do STF foi base para uma resolução do CNJ, tá? Estabelecendo, dentre outras coisas, a parte geral, né, que execuções fiscais de até R$10 mil deveriam ser extintas. Veja o salto, de R$500 para 10 mil. Uhum. Por que 10 mil? Porque a maioria das execuções... mas aí estava aquele entulho.
Tá? Mas aí você diz, peraí, né? Uma execução, no caso era a execução de IPTU. IPTU é uma execução que tem garantia do próprio imóvel. Tá? E aí você começa a criar problemas, ou seja, o judiciário usando técnicas para se livrar de processo. Quando o processo vira um problema para a justiça, a nossa atividade ruiu. Como professor, como advogado, como juiz. Eu aprendi que juiz, ele é juiz no processo. Fora do processo, ele é João, é Maria, ele é pai, ele é mãe. Ele só é juiz no processo. É lá que ele exerce as suas funções. Quando você começa a dizer que o processo é um problema para o judiciário e para a justiça, eu tenho uma justiça sem processo, eu tenho um juiz sem processo, tá? Ou seja, essa repulsa ao processo, tá? Isso não vai acabar bem para ninguém, tá? Porque fora do processo eu só tenho o quê? O arbítrio, né? E o arbítrio é justamente a força que é contrária ao direito, que o direito vem para conter o arbítrio. Então, assim, a nossa discussão hoje, tá, é uma discussão muito mais séria, essa discussão sobre acesso à justiça, essa discussão sobre o processo é muito séria. Por quê? Porque o direito processual, ele tem uma característica, ele é um ramo do direito que ele tem uma característica muito interessante, que é a ideia da própria filosofia, do próprio poder do Estado. Porque ele vai estabelecer os controles ou meios para que você controle a atuação do arbítrio. Tanto é que o devido processo legal é uma garantia para proteger a liberdade e os bens. É expressamente o CPC, ninguém vai ser privado dos seus bens e liberdade sem um devido processo legal. Ou seja, o objeto dele é proteger os bens e a liberdade, ou seja, proteger o que é, vamos dizer, do ponto de vista da nossa sociedade, essencial para o indivíduo. Né? Então, percebe-se que quando o devido processo legal ele acaba sendo excluído, ou seja, essa proteção, essa reprodução, ela vai se acabando. Tá? Então, defender o processo, tá, é uma defesa pela própria condição, a defesa da própria condição humana. Não há garantia fundamental sem o devido processo. Tá? E a gente está tendo uma sistemática trabalho contra o processo. E aí mais, se eu tenho um volume grande de processo, isso é consequência, isso não é causa. Eu tenho que atacar as causas. Então, eu estou atacando, o sujeito aparece com a dor, tá? Eu dou um analgésico para ele e mando ele para casa. Ele vai chegar em casa sem a dor, mas a doença continua corroendo. E mais na frente eu vou precisar de um analgésico mais pesado. Né? Vai chegar um ponto que o paciente vai morrer, porque não houve tratamento. Tá? O que a gente tem feito hoje é eliminando, e assim, mutirão. Quantos mutirões a gente já assistiu, tá? E você faz um mutirão hoje, aí daqui a 6 meses tem outro mutirão, é só enxugar gelo. Por quê? Porque na realidade a gente está atacando a consequência, não está atacando a causa. E aí de 6 em 6 meses a gente está fazendo mutirões. Tá? Tem incentivado acordos, formas soluções, e aí você volta para o problema originário, ou seja, o problema originário não está sendo atacado, sendo resolvido, porque ninguém quer resolver. Tá? E agora o vilão, eu digo para você, hoje o vilão do judiciário é o processo, ao ponto de eu querer me livrar. Agora, inclusive, tem projetos bem andando, né, no Congresso sobre a desjudicialização da execução. Enfim. Muito obrigado, professor. Eu acho que a gente poderia ficar aqui umas 3 horas discutindo, né, meu amigo? Enfim, acho que assim o seu raciocínio muito bem estruturado, né, mas a gente tem que entregar o programa, né, professor? Que é isso. Olha, muito obrigado, Edgar. Olha, quando precisar, eu sempre estarei à disposição. Eu gosto muito de conversar sobre esse tema, porque não adianta estar falando sobre prazo, não, eu vou reformular. Falar sobre prazo é importante, entendeu? Mas a gente precisa dar uma sacudida para a gente começar a repensar algumas premissas que estão sendo colocadas para a gente, como se fossem verdades absolutas, soluções maravilhosas. A gente ouve muito isso, tá? E eu sou muito pé no chão com relação a isso. Eu tenho uma visão muito pé no chão e eu procuro sempre mostrar outro lado para os nossos alunos, para os advogados mesmo. Tá? Será que isso é bom para o advogado? Né? Até que ponto uma justiça sem processo é bom para o advogado?
Então tá, professor. Tenho que lhe agradecer e, assim, como de praxe, né, no final, eu sempre deixo a palavra para o convidado para ele se despedir dos nossos ouvintes, Muito obrigado, dos nossos, queridas e queridas. das pessoas que estão nos assistindo, enfim. Obrigado, obrigado. Para mim é sempre uma grande honra estar aqui. Obrigado pela audiência, né? E eu digo sempre isso, né? É uma honra poder ser escutado por vocês, né? Que a justiça sempre esteja com os ouvidos abertos, que ela possa escutar e que ela possa falar, né? Que a gente sempre tenha, né, nesse nosso mundo a possibilidade de poder ter uma porta para entrar e para poder sair, e que o judiciário ele seja esse órgão a prestar esse serviço, o serviço de prestação judicional, porque as pessoas vão à justiça porque elas precisam. As pessoas procuram advogado não porque elas não faz visita de cortesia, ele vai porque precisa, tá? Ele tem um problema para resolver, tá? E que a gente possa discutindo o processo, discutindo direito, saber que isso está muito próximo na vida da gente. A gente sempre vai precisar de um advogado, sempre vai precisar na vida da gente vai passar por um advogado, vai passar por um juiz, né? Que a gente sempre tenha, né, nítido que a gente precisa desses profissionais, a gente precisa do sistema de justiça funcionando, voltada a resolver o problema das pessoas e não o problema da justiça. Não, professor, muito obrigado pela aula, né? Eu tenho, assim, estou maravilhado, né? Porque esse espaço aqui me dá a oportunidade de conversar com grandes pensadores do processo e o senhor é um deles. Obrigado, então, sempre sinta-se muito bem-vindo a Santa Catarina, sinta-se muito bem-vindo ao nosso congresso, né? Obrigado. E com certeza a gente vai lhe chamar de novo aí para trocar ideias. Poxa, maravilha, muito obrigado. Então, eu fecho, então, esse nosso episódio aqui, fazendo um agradecimento ao Dr. Juliano Mandelli, que é o presidente da nossa seccional, também ao Dr. Pedro Miranda, né, que é o grande articulador de tudo isso. Agradeço a equipe técnica que está sempre nos acompanhando e um agradecimento especial àqueles que estão nos ouvindo, àqueles que estão nos assistindo, enfim, e estão nos acompanhando desde o início desse episódio. Um grande abraço a todos e até lá.